Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo. Iremos falar justamente sobre as questões simbólicas e ocultas da famosa Copa do Mundo. Nós iremos introduzir principalmente termos que estamos habituados a passar dentro do ciclo de aulas, dentro do projeto de alfabetização espiritual e intelectual, e iremos ilustrar nossos desenhos que passamos nas nossas aulas. A primeira coisa que nós deveremos entender sobre esse princípio, nós iremos correlacionar questões da metacognição, o sistema de previsão do cérebro com erro baixo ou erro alto. Nós iremos fazer a introdução da mente, o caráter e o karma, que é uma via onde nós estávamos abordando nas aulas sobre a mente, caráter e karma, os órgãos sensoriais, o campo da mente. E, obviamente, o quadro principal, que é do espírito se comunicando-se sobre a matéria. Então, sem mais delongas, bora continuar a aula. A introdução é muito simples. Para que todo mundo entenda como funciona esse processo, vamos ilustrar com esse desenho aqui. Esse desenho, ele basicamente vai representar aqui a nossa construção, a mente. Então, aqui representado por uma pessoa, aqui é a mente, e essa seta representa de como a mente ela funciona. Então a mente ela capta informações advindas das partes externas de todos os lugares, ele recebe essa influência, ela fica circunferando-se no campo da mente, ou propriamente na mente, e dentro da mente nós temos os pensamentos. Então os pensamentos estão dentro da mente, e após essa evidência, ou essa circunferência, a própria mente gerando pensamentos, esses pensamentos geram atribuições para o movimento do caráter, e tudo que está movimentando-se, as decisões ou impulsões desse caráter, vai, por consequência, gerar karmas. Karmas são ações, ok? Nós fizemos um mapa aqui bem simples para ilustrar isso de uma forma muito simples também. Aqui nós temos o espírito, nós temos os 4 corpos chamados de quaternário inferior, o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo etérico, ou o corpo emocional, melhor dizendo, o corpo psicossomático, mental inferior, esse aqui. Trouxemos dentro da evidência, dentro da filosofia, teosofia ocidental, mais popularmente conhecido, apesar que o quaternário inferior ele vem das questões dos Vedas modernos. E como que funciona isso? Aqui você tem um indivíduo observando-se a realidade, e a partir do momento que ele observa essa realidade, essas instruções, essas informações voltam para o cérebro capta essas informações da realidade, fazendo um processo de filtro, e todo essa filtragem dessa experiência externa, se tornando memórias internas, são filtradas para emoções. Essas emoções elas são encaminhadas para gavetas, que são esses corpos, cada corpus vão engavetar uma emoção específica, uma função daquela emoção, e aquilo, obviamente, é recebido para o espírito, ou a tríade superior. Logo, a partir desse momento, o espírito ele tem uma certa capacidade de assimilar aquela informação, se caso for útil para ele, ele vai novamente mandar para o corpo, os 4 corpos, ele envia para as emoções geram memórias, volta para o cérebro e aí gera esse pulsar, esse entendimento desse quarto eu, ok? Isso aqui é a base, vamos lá. Bom, a gente tem aqui, entre vários desenhos que a gente tem, nós temos essa folha amarela, e ela vai auxiliar muito nosso entendimento daqui para frente. Deixa eu só ajeitar aqui a folha. E tá meio tortinho aqui. Tá, vamos abaixar um pouco para vocês. Ok. O que acontece? A Copa do Mundo ela é um processo que faz muito parentesco com os arcontes. Então os arcontes eles dominam essas regiões. Ele, teoricamente, aprisiona a capacidade que o ser humano tem de diferenciar certos princípios,
e nós iremos falar sobre isso. Então, nós temos o demiurgo, ok? A partir do demiurgo surge, então, os arcontes, ok? E a forma como os arcontes projetam, experienciam, é através de uma simulação externa, ok? A gente vai falar esses 3 tópicos. Primeira coisa que a gente precisa falar sobre o demiurgo. Então, quem é o demiurgo? O demiurgo, ele é popularmente conhecido como Javé, ok? Ele é conhecido como Deus do Velho Testamento. Ele é popularmente conhecido como arquiteto, ok? Ou o próprio Yabaotes, ok? Então, o demiurgo seria Javé, Deus do Velho Testamento, o arquiteto. Lembrando que o termo demiurgo refere-se à estrutura de um arquiteto, correto? Qual que é a história do demiurgo? O demiurgo, basicamente, ele seria o que popularmente eu falo e outros estão falando como o criador caído. Esse criador caído, ele cai na sua própria criação e a partir desse momento ele cria 2 universos, tá? Então vou colocar aqui, ó, 1 e 2. O primeiro universo é o universo biológico, se assim poderemos dizer, é onde está as galáxias, tá? As estrelas, os planetas, as constelações, as nebulosas, etc. E principalmente onde estão as raças, certo? O segundo ele é chamado de universo vizinho. Ele é um universo onde não tem seres biológicos e não existe possibilidade de células multiplicarem, como tem aqui nesse universo, ok? No universo 2, que é esse universo vizinho, é onde estão os arcontes, ok? Nesse universo biológico é onde nós estamos, tá? O planeta Terra, e onde governa-se Sofia. Sofia, popularmente conhecido dentro do universalismo como Sananda, que é um termo que surge na Índia, tá? Ele é conhecido também como um epíteto, aquele que carrega a sabedoria. Ele é conhecido como Micaelis, dentro do livro de Nébadon, livro de Urântia, o governador de Nébadon, ok? Ele também é popularmente conhecido como a essência de Jesus. Jesus não é Sofia, mas Sofia é Jesus, ok? Então, beleza. Então a gente entendeu que o demiurgo, ele é Javé, Deus do Velho Testamento, arquiteto, criador caído. Ele origina-se 2 universos, o universo biológico e o universo, no momento que ele estava caindo, uma tentativa de organizar um local para ele viver. Brahmalok, Burlock, Yin, Yang, Panku, ok? Nesse universo vizinho não existe seres biológicos, como existe nesse universo. As células não se multiplicam, como se multiplicam aqui. E aonde coabitam os arcontes. Certo? No universo biológico onde nós estamos, tem o planeta Terra e, popularmente, o governante chamado Sofia. Tá? Que a partir desse Sofia, origina-se o menino Jesus, estando sobre a face da Terra. Os arcontes, eles são chamados de arcontes, que simboliza governantes. Ok? Esses governantes, eles governam e administram a experiência
de todo o ser humano, mas seria a experiência de todas as raças, mas vamos especificar dos seres humanos, tá? Vamos colocar a Terra. Os arcontes, é importante, igual ou propriamente o demiurgo, eles se alimentam puramente das energias que são emitidas dos seres ou criaturas. Correto? Ok. Então, dentro dessas exteriorizações, advindo de várias oscilações endócrinas, hormonais, química ou alquimia que percorre no corpo dos seres humanos, logo eles se alimentam dessas energias dessas criaturas, certo? E como que eles induzem você? Criando uma ideia ilusória da vida e do mundo espiritual. É meio que eles se tornam ali administradores para organizar conflitos, gerando medo, angústia, sofrimento, independência, adoração, formas como eles se alimentam, certo? E aí você deve estar se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver com o futebol? O que isso tem a ver com práticas onde o ser humano está em processo de distração ou distrações? É muito simples. Vamos voltar para esse mapinha aqui, bem estruturado. Vamos usar o princípio da metacognição, onde vamos sair do campo filosófico, metafísico, e vamos entrar dentro de um esquema mais físico. O processo da metacognição vai dizer que existem dois princípios. É como se o seu cérebro ele fosse dividido em basicamente duas categorias. Duas. Essa primeira categoria seria o conhecimento sobre a própria mente, ok? E o segundo princípio seria a regulação da mente. Então, você entendendo como a sua mente funciona, você vai conseguir regular a sua mente. A partir do processo de monitoramento, então você vai observar a sua mente, o controle, ajuste dos pensamentos e a avaliação, julgar a qualidade dos seus pensamentos. Esses três princípios vão organizar a metacognição na sua vida e é isso que eu preciso que vocês comecem a utilizar dentro dessa aula que eu estou passando para vocês, bem rápida. O que vocês precisam fazer? Monitorar as informações, ajustar esses pensamentos e julgar a qualidade dos pensamentos. Esse processo da metacognição vai fazer com que você entenda como os arcontes projetam-se a simulação externa, criando uma ilusão de vida e de mundo espiritual. Se caso você não conseguir fazer esse ajuste do pensamento, organizando as ideias, estruturando essa princípio da mente, dificilmente você vai conseguir se libertar disso, ok? Então, todas as nossas aulas que a gente passa trazendo instruções de como vocês fazerem isso. E como isso funciona? Basicamente funciona assim. Deixa eu aumentar aqui para cima. Funciona basicamente assim. Aqui eu tenho o eu superior, correto? O eu superior, ele é o espírito que te anima. A gente está trazendo uma via simplesmente filosófica, tá bom? O eu superior, ele envia um comando. Esse comando percorre-se pelo campo da mente, tá? Esse campo da mente aqui é uma instrução como eu passo, mas não aula, né, sobre isso. Ele percorre-se, é alojado esse comando, ou manifesta esse comando, melhor dizendo, no corpo biológico. E aí a gente tem um eu biológico, ou dentro da medicina quântica chamado de barreira intermentes, ou dentro do próprio estudo da biologia chamado de mente biológica, tá? E a interação desse espírito sobre a matéria ressoa-se um pulsar. Esse pulsar seria o quarto eu. Por que isso acontece? Porque todas as conexões do primeiro cérebro, do segundo cérebro, do terceiro cérebro, do quarto cérebro, toda essa conexão que ele tem, esse processo alquímico,
que geram estímulos constantes, tá? Liberando-se potencial de ação, percorrendo-se hormônios através das glândulas endócrinas, recorrendo-se ativações ou produções de proteína, peptídeo, nanopeptídeos, tá? Desvelopamento das estonas, gerando possibilidade de mutação genética, tá? Entre outros fatores, todo esse processo alquímico que acontece ressoa um pulsar, uma onda. Essa onda é o eu hospedeiro, esse quarto eu que percebe a existência, que é cada um de vocês estão observando aqui. Toda vez que você está com foco e atenção em algo, esse eu recebe uma atualização e ali ele percebe a sua própria existência. Correto? Então, quando você utiliza os princípios da metacognição, como nós estamos reverberando aqui nessa aula, você obviamente vai começar a observar os princípios dos estímulos que estão atualizando a sua existência e a sua percepção de existência. O que isso significa? Você, como indivíduo, se auto-percebe. E ali você vai perceber os pensamentos intrusivos, os pensamentos obsessivos, os pensamentos autodestrutivos, os pensamentos que potencializam você como ser humano, por exemplo. Não importa. Esses pensamentos, eles surgem e você observa esses pensamentos pelo ato de você entender que não é o corpo, não é o espírito, mas esse corpo é um receptáculo das instruções que podem vir do seu espírito, das instruções das células dos organismos que vêm do corpo, ou interferência de comunicações advindo de outros espíritos, ou da própria inconsciente coletivo, como Jung diz, ou dos sistemas morfômicos ou morfológicos, tá? Da espécie. Independente, essa caixa, que seria o campo da mente, a mente, ela vai observar todos esses fatores. Todas as vezes que tem uma informação na mente, aquilo molda o teu caráter. O que isso significa? Toda vez que tem informações nessa mente, pode ser capturada ou de cima para baixo, ou de baixo para cima, através de estímulos externos. Independente, as informações que estão nessa mente vão moldar as escolhas do caráter. Então, o caráter ele é 100% formado através das informações dessa mente. E toda vez que o caráter tem essas informações, gera-se uma ação, que é o karma. O karma são ações. Essas ações vão fazer com que você identifique-se, organize-se, assemelhe-se, aceite-se. Então você vai aceitar, você vai se conectar, você vai ressoar, sintonizar com coisas. Então, como que isso funciona? Como nós vivemos em um mundo regido, administrado por os arcontes, então nós entendemos que a realidade como ela é hoje, ela é forjada para acontecer ajustes. Esses ajustes que são necessários acontecidos pelo cérebro requer uma descarga, uma queima, uma combustão, melhor dizendo, de energia muito maior. E esses ajustes que eles precisam fazer de estímulos ou que vai gerar percas maiores de energia é o momento onde os arcontes vão se alimentar. Como que isso funciona? Vamos trazer um exemplo aqui muito simples para vocês. Aqui a gente tem um desenho de um mapa de como funciona o processo de reaferência advindo de uma hexaferência. O que significa? Todas as vezes que você se propõe a fazer alguma coisa, o seu cérebro ele tenta criar uma projeção, uma simulação interna para facilitar as instruções que ele vai ter para gestar aquele movimento. Então imagine que você se propõe a pensar que a certo momento eu preciso ligar para uma pessoa, porque naquela terça-feira, meio-dia, eu vou estar no horário de almoço, eu vou ligar para aquela pessoa porque é o aniversário dela. O que você vai fazer? Esse processo de desejar isso cria uma simulação interna. Nesse exato momento, seu cérebro vai simular o comando motor, gerando-se mais uma cópia eferente. Ele vai pesar, medir o peso daquele telefone, colocando-se sobre a orelha, gerando um processo de reaferência, gerando-se um ganho plástico, consolidação através do sono. Ou seja,
Se for meio-dia, você conseguir ligar para aquela pessoa exatamente como essa simulação interna foi desejada, todo esse sistema gera uma consolidação tardia, tá? E essa consolidação faz com que o seu cérebro cumpriu com a ideia simulada internamente. Entretanto, todavia, esses erros baixos não geram ativações e necessidade de potencializar e de queimar mais ou gastar mais energias para ajustar esse processo interno que você criou. Então, logo, os arcontes, eles não conseguem se alimentar disso. Por isso que a gente se programa a imaginar como será o nosso dia. Nós antecipamos os fatos para não ter uma surpresa, porque essas surpresas que acontecem, que geram emoções, como raiva, nervosismo, angústia, medo, sofrimento, porque é um processo que o cérebro quimicamente precisa se equalizar ali, aquele ajuste é desconfortável, mas é extremamente estressante, estimulante, porque vai necessitar estimular muito hormônios específicos ou neurotransmissores, e é nesse momento que, quando você está pulsando, esse eu atualizado, ele vê a vida com raiva, com medo, com sofrimento, ele vai engendrar isso no corpo, obviamente, intoxicando ele a longo prazo, mas a energia que ele está exteriorizando, esse campo eletromagnético, ou magnetismo, se torna combustão para esses arcontes se alimentar. Então a euforia, ela é um ponto muito interessante de ser observado. Então, quando naquele exato momento, meio-dia, você não conseguiu ligar para aquela pessoa, o que acontece? Aquela pessoa, você não conseguiu ligar para ela, acontece um processo chamado de reaferência ou hexaferência, que é um momento específico que aconteceu um atraso, uma pessoa que você precisou resolver algum BO, você não conseguiu ligar meio-dia. Nesse momento acontece um erro alto, isso necessita mais um ajuste sináptico, ativando neuromodeladores, mais genes, mais mRNA mensageiro, gerando-se ativações nas proteínas e LTP, LTD. Ou seja, o seu corpo, seu cérebro, ele fica hiperestimulado, e essa hiperestimulação junto à emoção que você está projetando-se ou exteriorizando-se da sua mente, vamos dizer dessa forma 100% filosófica, vai engendrar nesse corpo, nessas células, essa emoção, esse sentimento, principalmente essa emoção que você está sentindo naquele momento. E aquele momento você começa a intoxicar, e naquele momento você começa a vibrar no medo, na angústia, no sofrimento, na raiva, entre vários outros fatores, e é nesse momento que os arcontes começam a se alimentar de você. Então ele começa a projetar simulações externas, de estímulos externos, justamente para fazer com que você constantemente tenha que fazer esses ajustes, porque a vida te propõe a fazer isso e eles se alimentam justamente disso. Então é assim que surge o medo, possivelmente a angústia, a raiva, todos esses sentimentos que as pessoas vivem falando que os arcontes se alimentam, correto? E o que acontece? Vou te dar outro exemplo aqui para a gente ilustrar esse processo. Aqui você vai ter, vou desenhar aqui, ó, um olho, certo? E aí esse olho está fazendo o quê? Ele está observando a realidade. Realidade. O que ele está observando? Não faço a mínima ideia. Só que nesse exato momento, você está observando. Essa observação ela é absorvida pelos olhos, né? Vamos supor que é o observador. E a partir do momento, o seu cérebro vai filtrar essas emoções em essas memórias e emoções. E o que vai acontecer? Vai acontecer que na hora que você está vendo um jogo de futebol,
na hora que você está jogando um joguinho, na hora que você está ouvindo uma música, na hora que você está conversando com uma pessoa, na hora que você está tendo relações sexuais, na hora que você está tendo uma interação, na hora que você está fazendo algum esporte, por exemplo, ok? Em todos esses percursos que envolvem movimentos, e esses movimentos reverberam, sim, estímulos endócrinos, como liberação de ocitocina, adrenalina, dopamina, tá? Cortisol, etc, etc. Todo esse processo e essas experiências que você está tendo, elas serão absorvidas pelo observador, certo? E o cérebro desse observador vai filtrar esse processo, gerando emoções. Essas emoções, elas se tornam como se fossem arquivos, de uma forma bem filosófica, e esses arquivos, eles sempre vêm à tona. Então, quando eu vivencio uma coisa, quando eu acredito numa coisa, quando eu aceito aquilo, esses arquivos que sempre vêm à tona, sempre estão afirmando a sua identidade. E aí, você afirmando essa identidade, você vai ter pensamentos, certo? E esses pensamentos vão gerar movimentos. E esses movimentos podem ser ou mentais ou físicos. Mentais vão gerar imaginação, vão gerar pensamentos, vão gerar desejos, e você vai ficar puramente na sua mente, alimentando aquilo, imaginando, torcendo, criando, especulando. E físicos, obviamente, vão gerar movimentos, inclinações e tendências. Ou seja, você vai executar e aqui você vai imaginar. Essas duas formas também são formas que os arcontes vão utilizar para você exercer o governo dos arcontes. Então, você está vendo um jogo de futebol, você está naquela euforia, como tudo aquilo que eu estou te explicando, em jogos, estimulando hormônios, você está observando a realidade através da experiência, o observador filtra aquela experiência e ela filtra através de uma memória, aquela memória surge arquivos, esses arquivos sempre vão vir à tona a cada milésimo segundo, e aquilo é uma afirmação para a sua identidade. Então, naquele momento, você se identifica com aquelas emoções. Isso vai oscilar pensamentos, esses pensamentos vão gerar movimentos. Se eles forem mentais, através de uma imaginação, através de um pensamento, através de um desejo, eles ficam imaginando aquilo e, inevitavelmente, tudo que imagina acaba descendo para o movimento físico. E aí você vai se movimentar, inclinar, ter tendências a executar esses pensamentos. É naquele momento onde as pessoas brigam por causa de futebol, brigam por causa de time, matam outras pessoas, abusam de outras pessoas, debocham de outras pessoas, ridicularizam de outras pessoas, ok? Por quê? Porque eles estão exercendo a influência dessa criação dessa ilusão de vida dentro dessa simulação externa dos arcontes, que estão governando e administrando a experiência da Terra. O grande segredo é a forma como eles administram a experiência da Terra é puramente externa. Por quê? Porque eles criam e projetam a experiência de fora para dentro. Ok? A partir do momento que de fora para dentro entrou, aí você vai expressar o dentro para fora, porque aquilo já faz parte de você. Por isso que eu disse, falo muito nas aulas, todas as informações
que estão dentro da sua mente, vão mudar as decisões do caráter, esse caráter vão gerar movimentos, ações. Essas ações podem ser dentro das ideias dos arcontes ou ideias mais espiritualizadas, movimentos que envolvem o teu espírito ou movimentos que envolvem a administração desses arcontes. Então a grande verdade é que é nesse momento, como o carnaval também acontece muito isso, todos os eventos muito grandes na sociedade, eles são um ponto muito forte para gerar essa destruição. Ele é um ponto muito forte para criar essas inclinações. Ele é um ponto muito forte para moldar a experiência que aquela pessoa vai ter, gerando-se mais estímulos no corpo para criar mais filtros e arquivos. O que depois, de certo modo, quando várias pessoas têm pensamentos parecidos e movimentos parecidos, eles fazem parte de uma egrégora. E essa egrégora, ela vai se tornar um alimento para os arcontes. Ok? Então, aquela pessoa, ela simplesmente é um alimento para os arcontes. Por quê? Porque um conjunto de pessoas pensam parecidos, movimentos parecidos, têm imaginações parecidas, pensamentos parecidos, desejos parecidos, gerando-se imaginações parecidas, gerando-se movimentos parecidos, inclinações parecidas, tendências parecidas, executando-se coisas parecidas, e isso vai fazer com que eles entrem dentro de uma egrégora, compartilhando-se uma informação coletiva, e essa informação coletiva vai se tornar um alimento para os arcontes. É assim que eles se alimentam. Então eles criam uma narrativa espiritual e ilusória da vida informacional para alimentar das raças. Como a gente está falando de seres humanos, então o projeto de alfabetização intelectual é justamente para fazer vocês perceberem e entenderem justamente o que está acontecendo, para que vocês não se iludam com isso. Certo? Ok? Bom, esse é um vídeo bem curto. Eu quero passar um recado para vocês, tá? Dia 30 do mês 6, ok? Desse mês que você está vendo esse vídeo, vai acontecer a apometria coletiva. A apometria coletiva, ela vai limpar os seus corpos espirituais, ela vai harmonizar esses corpos sutis, vai fazer você harmonizar a sua mente, ok? Vai fazer você se conectar melhor com o teu espírito, vai fazer com que a conexão espiritual ela seja mais presente na sua vida e, obviamente, vai fazer com que você tenha aquele percepção de que você está sendo manipulado pelos arcontes. E também, fazendo essas limpezas espirituais, vão auxiliar nessa libertação, nessa nova conduta que você terá para se libertar das manipulações dos arcontes. Porque quando você tranquiliza a sua mente, os seus pensamentos, você se conecta mais com o seu espírito, e conectando-se com o seu espírito, você se distancia das influências dos arcontes. Você pode parcelar em 7 vezes ou pagar R$ 53 à vista. Ou seja, você pode parcelar em 7 vezes de R$ 8, mais ou menos, ou pagar R$ 53 à vista. Será dia 30, às 20 horas. Dê uma olhada no link que está na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado para você comprar a sua participação. Será online, então você vai efetuar o pagamento, você vai entrar para o grupo do WhatsApp, será no máximo 60 minutinhos, você precisa estar presente naquele dia. Nós passaremos todas as informações dentro do grupo. Não perca essa oportunidade, vai se limpar, vai se harmonizar dessas influências dos arcontes, mas você precisa ter esse entendimento por que é necessário fazer esses processos. Então, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Muito obrigado, beijo, namastê e fui.